bem, meus alunos, vamos entender aqui como funciona um código. Eu fiz um código muito simples de programação paralela utilizando o fork, né, para mostrar para vocês como a gente pode realizar o paralelismo através do fork e trocar informações entre esses processos utilizando a chamada de sistema de pipes para troca de mensagens. Bom, só para vocês entenderem o problema, imagina o seguinte: eu tenho um grande vetor, né, e esse vetor eu consigo preencher valores nele de 1 até o tamanho do vetor. Vamos supor um vetor de 1000 posições, 1 milhão de posições, ele vai ter do número 1 até 1 milhão. Né? Imagina que eu queira, nesse problema, somar esse vetor. Tá? Como a soma é uma operação que eu posso realizar em partes, né? Eu vou pegar esse vetor, esse grande vetor, vou dividir em duas partes e entregar uma parte para cada processo. Cada processo vai realizar uma soma parcial e, com esse resultado parcial, um processo vai encaminhar para um outro processo o total parcial dele. Esse processo que recebe, então, a informação vai efetuar a soma para obter o total geral. É um problema muito simples, né? Na prática, não necessitaria de paralelismo para isso, mas é apenas para demonstrar a técnica, né? Depois a gente vai estudar um problema mais complexo, usando o fork e o pipe. Mas então vamos dar uma olhada aqui no código, pessoal. A gente pode ver aqui que eu tenho uma função, eu começo aqui definindo o tamanho do vetor, né? Então a gente tem aqui um vetor de 1 milhão de posições, tá? E eu vou preencher esse vetor. Isso quer dizer que em cada posição do vetor eu vou botar a posição dele mais 1. Tá? Então na posição 0 vai ter 1, na posição 1 vai ter 2 e assim sucessivamente. Tá? Aí aqui a gente tem o código principal, o código main. Vamos dar uma olhada aqui a declaração desse vetor, né, com esse tamanho definido, que a gente já pensou. Né? Aqui eu tenho a soma, evidentemente, como é a soma de um vetor muito grande, eu atribuí um inteiro muito longo, né, para caber todas essas informações. Né? E aqui eu tenho uma estrutura que é o PID, né, uma estrutura PID-T, onde eu vou guardar informações do PID. É muito parecido com aquela estrutura do thread, né? Onde eu tinha aquele pthread, aquela estrutura já definida. Aqui eu tenho uma estrutura para guardar informações do PID. Aliás, essa estrutura ela é definida aqui no types, né? É nativo também no caso específico aí são dos sistemas Linux. Então você vai ver esse tipo de estrutura apenas em sistemas Linux, né? Mas é nativa do C, do GCC. Então a gente definiu aqui esse tipo filho exatamente para a gente guardar informações do processo que nós vamos criar. Tá? Aqui um valor status que eu vou explicar mais durante o código. E aqui realmente tem uma coisa importante e interessante para a gente, que é esse vetor de duas posições. Esse vetor de duas posições vai ser o nosso pipe. De forma semelhante ao que eu expliquei no código anterior, né, onde a gente usava, aliás, no vídeo anterior, onde a gente usava o pipe como ferramenta de comunicação entre processos, como um cano, né? Então você tinha um processo enviando dados pelo cano e o outro processo recebendo dados pelo cano. Aqui, nesse caso, a gente vai criar um vetor de duas posições que vai exatamente representar esse cano. Né? Uma posição vai ser a posição de escrita e o que foi escrito nessa posição, nesse vetor, vai ser lido na outra posição do vetor. Por isso, um vetor de duas posições. Tá? Então, olha lá. Ó. Aqui, então, eu chamo aquela função que vai preencher o vetor. Né? Então, ele vai exatamente preencher esse vetor aqui. Uma vez que o vetor já esteja pronto, eu vou criar o pipe. Então, a gente pode ver aqui essa instrução pipe em cima desse vetorzinho aqui, P. Né?
Então, esse vetor P, a partir desse momento, ele cria um pipe. Tá? Então, nós criamos uma chamada de sistema aqui que eu vou poder enviar e receber informações através desse vetor. Simples assim. Tá? Basta apenas usar essa função pipe aqui. Tá? Outra coisa muito simples também é a criação do fork. Uma vez que o pipe esteja criado, na linha seguinte aqui, né, na linha 41, a gente já pode fazer aqui um fork, que é exatamente a clonagem. Né? Nesse momento, nós estamos fazendo uma clonagem do processo, criando 2 processos do tipo fork. Né? Esses 2 processos, então, vão seguir a sua execução a partir da linha seguinte. Tá? Então, vamos lá. Ó. Se o P de filho for 0, um detalhe importante. Quando eu crio, quando eu rodo o fork, o processo que foi gerado, o novo processo que foi gerado a partir do fork, esse P de filho fica recebendo 0. Tá? O processo que gerou, né, esse processo filho, ele recebe o PID do filho. Tá? Então, essa variável P de filho aqui, que foi declarada com esse tipo, com essa estrutura que eu comentei anteriormente, né, quando ele executa esse fork aqui, tá, o filho, novo processo, fica com 0, e o pai, que originou esse processo filho, nessa variável vai ficar guardada o valor do PID desse filho. Tá? Então, aqui, quando eu falo assim, ó, se o PID for 0, eu estou exatamente falando se for o filho. De forma muito semelhante ao MPI nesse caso. Né? Se vocês lembram, lá no MPI, a gente usava um if para definir o que cada processo ia fazer. Aqui estamos fazendo exatamente a mesma coisa, usando o if com base no PID, tá? Para definir o que cada um vai fazer. Então, olha lá, o filho que acabou de ser gerado, ele vai fazer isso aqui. Ó. Ele vai fazer um for da metade, né? Olha lá, ó, da metade do vetor, que é o tamanho do vetor dividido por 2, até o final do vetor. Tá? E o que ele vai fazer? Ele vai acumular aqui em soma o valor dessa soma do vetor. Estão vendo aqui? Quando ele terminar esse for, aqui tem uma coisa interessante. Ó. Quando ele terminar esse for, ele vai executar essas 2 linhas aqui, né, que estão fazendo exatamente a comunicação entre os processos. Lembram desse vetor de 2 posições que eu falei que ele ia fazer a comunicação? É exatamente isso que está acontecendo aqui. Ó. A primeira coisa que ele faz é fechar a posição 0. Porque a posição 0 é a posição de leitura. Tá? Então, aqui no caso, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que o processo filho, que fez a soma da metade até o fim, né, ele vai enviar o total que ele calculou para o pai, o processo que originou ele. Tá? Então, como ele vai enviar, ele não vai ler, ele vai escrever. Tá? Então, ele fecha a posição 0, que é a posição de leitura. Tá? Então, esse vetor aqui ele é um cano na posição 0. Né? Ele tem o valor de leitura, lá vão ser lidos os valores, e na posição 1 você tem os valores, você tem a posição onde você vai escrever os valores. Tá? Então, esse é o cano de 1 para 0. Né? Então, ele fecha a posição 0 e escreve na posição 1 o valor que está nesse endereço de memória, que é exatamente a soma, onde ele calculou esse somatório aqui. Tá? E ele vai fazer, né, aqui eu defino, como é um cano, né, como é um pipe, eu defino que tipo de dados que estão transitando através desse pipe. Então, ele é do tamanho de um inteiro muito longo. Né? E pronto, o filho fez isso, ele vai fazer um printf aqui, só para dizer que ele é o processo filho, né, pega o PID dele, tá certo? E finaliza a sua execução com esse exit aqui. Tá? A partir desse ponto, esse processo filho encerra, ele morre. Tá legal? Ele é finalizado. Em contrapartida, o pai
como ele não tem o π de filho, ele não tem o π de filho 0, né? Ele vai ter um π de filho maior que 0. Aqui, caso haja um erro, né? Porque caso durante a criação do fork ou aconteça algum erro na criação desse processo, tá? Uma falha do sistema operacional, uma eventualidade qualquer, tá? Esse π de filho vai ficar com um valor negativo. Então, ele vai sair informando que houve um erro aqui para criar esse fork. Mas caso não dê nada errado, esse π de filho, como eu falei, vai ficar com o valor do processo filho que ele acabou de criar. Ele vai pegar o valor do π desse novo processo que ele acabou de criar. Então, ele vai fazer esse else aqui. Tá? E o que ele vai fazer aqui? Ele vai fazer um for de 0 até a posição da metade. Né? Já que o filho fez da metade ao fim, o pai vai fazer de 0 até a metade. E vai calcular a sua soma aqui, né? Acumulando o vetor da soma. Muito bem, uma vez que o pai terminou a sua soma, ele vai fazer um wait esperando esse status aqui. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, né? Quando você faz um fork aqui, né, os dois processos vão rodar paralelamente. O pai, eventualmente, pode terminar a sua conta antes do filho. Tá? Se isso acontecer, ele precisa esperar que o filho termine o seu processamento, né, porque ele precisa ler esses valores que vêm pelo pipe. Tá? Então, ele está aguardando exatamente a conclusão aqui do filho que vai acontecer com esse exit aqui. Se ele saiu corretamente, né? Se ele saiu corretamente, ele vai falar qual foi o status de saída do filho aqui, tá certo? Saiu perfeitamente. Se não, vai acusar algum erro, né? Que ele não saiu corretamente. E uma vez que ele tenha feito isso, o que ele vai fazer? Ele vai criar uma variável soma2 aqui e ele vai ler o mesmo pipe. Agora aqui, ó, reparem bem, como ele está lendo, ele fecha a escrita. Né? O filho fechou a posição 0, que era de leitura, e escreveu na posição 1. O pai vai fechar a posição 1 de escrita e vai ler na posição 0 de leitura. Tá? E vai acumular esse valor em soma 2. E aí, tendo soma e soma 2, ele pode muito bem imprimir o valor total da soma do vetor, né, que foi feito em duas partes. Programa muito simples, vocês podem ver que ele se assemelha a qualquer outro tipo de programação paralela, tá? Com a diferença aí que você faz o trânsito de pipe de forma, uma chamada mais simples do sistema operacional, né, nativa do Linux, para comunicação simples entre processos, tá? de certos valores tipados, né, como esse inteiro muito longo que acabou de ser enviado aqui. Legal? Vamos ver como é que isso funciona? Né? Vou abrir aqui o terminal. Né? Então, a gente tem o nosso fonte lá, tá certo? Somavetor.c. Eu vou compilar. Com base nesse somavetor.c. Tá? Nesse caso, a gente não precisa de fazer inclusão de biblioteca nenhuma, tudo nativo do GCC. Né? Então, agora a gente já tem o nosso código executável lá. Então, vamos rodá-lo. Soma vetor. Então, está lá. Né? Então, a gente pode ver aqui qual foi o processo filho. Né? De forma semelhante ao que acontece nas threads, né? Quando a gente utiliza fork, o filho sempre fica com um PID, um valor a mais do PID do pai. Né? Igual aconteceu aqui, o pai tinha o valor 17.885 e o filho ficou com 17.886. Tá? Mas o que aconteceu aqui? O filho fez a sua soma parcial da metade superior do vetor, o pai fez a metade inferior e eles trocaram informações entre pipes. E aí o pai pôde calcular o valor total. Tá?
Então, com esse vídeo, a gente já tem uma ideia de como funciona o fork, né, de forma mais simples, né, um código bem simples para a gente entender como funciona o fork. Vamos ver agora, no próximo vídeo, como que a gente vai implementar o problema da mochila, né, utilizando o fork. Essa mesma técnica, só que um problema realmente mais complexo.